Eu vim aqui hoje também para fazer com que vocês reflitam sobre a história de marginalização vividas pelos deficientes e contribuir para reduzir as desigualdades e preconceitos. Eu já disse que eu tinha preconceito. E, de certa forma, de algumas situações, não posso negar, ainda tenho. Não gosto de coitadinho, não gosto de diferença. O Rodrigo vai citar o filme, mas eu vou citar também. Vocês assistiram Os Intocáveis. Ninguém gosta de ser tratado diferente. Ninguém quer ser tratada mal, mas na melhor forma possível. Então, eu estou aqui para isso. Vocês estão numa fase de vida de transição. Vocês estão saindo da criancice, estão indo para a juventude e daqui a pouco vocês estão tomando rumo na vida de vocês. E eu espero que vocês reflitam sobre esses dois itens e coloquem em prática na vida de vocês. Porque desde muito tempo, muito, quando os seres humanos eram longos, os deficientes eram largados à beira do caminho para morrer. Por quê? Eles tinham que mudar, assim que a alimentação escasseava, a água acabava, eles tinham que se mudar de um lugar para o outro. E levar os velhos e os deficientes seria um fardo muito grande para eles. Então eles eram largados no caminho para morrer. Depois, foram formando os vilarejos, as pequenas cidades, os deficientes mendigavam. Até hoje, infelizmente, tem muitos que ainda fazem isso. Aí, na Grécia Antiga, o que acontecia? Quando se nascia deficiente, qualquer coisa já era condenada à morte, porque eles esperavam e precisavam de guerreiros fortes. Então, não se admitia que nascesse, que se criasse pessoas com deficiência, tanto que o Aristóteles falou isso daí. Quanto a saber de quem educar, quem não educar, aquele que era disforme não era para perder tempo com eles. Nem para alimentar. Nem para alimentar. Quanto mais educar. Eles tratavam a pessoa como se a culpa fosse dela. Ué? Eles tratavam a pessoa como se a culpa fosse dela. Eles estavam regras. Mas a culpa chegou nessa época aqui, ó. Na época do cristianismo, aí que chegou a culpa. O que aconteceu? Aqui, lá eles não tinham culpa. Eles matavam como se não fosse nada. Não presta mesmo, vou jogar fora. Aqui o que aconteceu? Aqui na época de Jesus, com os conceitos dele, com as coisas dele, eles interpretaram que Jesus estava falando que era castigo de Deus. Que as pessoas ou que nasciam, ou os pais dela, não tinham culpa de elas terem nascido assim. Sendo que ele nunca falou isso, né? Nunca falou isso. Eles interpretaram. Porque eles interpretaram o bem, o mal e tal, da forma que eles queriam. E uma delas foi falar que era castigo divino a pessoa ter nascido assim. Aí, com o tempo, começou a haver umas diferenciações de tratamento entre os deficientes. Frisem bem aqui, que eu estou hoje falando de deficiente físico. O mental já é uma outra história, embora se entrelace as histórias em algumas situações, eu estou mais no deficiente físico, aquele que pensa como qualquer um de vocês, só que tem a limitação física que não deixa com que ajam como qualquer um de vocês. Então os corcundas eram, e hoje, né, usaram os corcundas, os anões, como aberrações para fazer show. Vocês assistiram o Corcunda de Notre Dame, ele era uma pessoa mais doce do mundo, era uma pessoa que não tinha maldade dentro dele, só porque ele tinha a aparência que ele tinha, ele vivia escondido. E só no iluminismo, que é no século XVIII, que começou a haver uma mudança de fato nisso daí. Ou seja, as pessoas já não eram mais deixadas para esmola, não eram mais jogadas para morrer. Elas eram jogadas num asilo. Mas era assim tudo junto. Eram os velhos, os loucos, os deficientes mentais e principalmente os deficientes físicos. No Brasil, em 1824, a primeira Constituição, aí que o tio falou aí, o tio Dom Pedro falou, considerava os deficientes incapazes, logo não tinham direitos. Só começaram a ter direitos, eu acho que eles devem ter algum parente surdo ou cego, porque sempre é assim, né? Você cuida do seu lado. Quando você tem, você dá um jeitinho, né?
de ajeitar a coisa. Então, abrimos o Instituto dos Meninos Surdos e os dos Cegos. Alguém da família dele era cego. É? Alguém da família dele era cego. E também porque a aparência física do surdo e do cego não difere dos demais. Então, eles eram tratados praticamente como normais. Bom, por que eu falei tudo isso? Falei do meu passado e falei do passado em geral dos seres com deficiência. Porque a vida só pode ser compreendida olhando para trás, mas só pode ser vivida olhando para frente. Frente disso tudo, nós temos, né, que tirar uma lição. Que aquele lá não pode mais continuar. No mínimo isso. Esse tipo de tratamento tem que mudar. E as deficiências, elas, hoje em dia, elas, devido às tecnologias, a gente vê que as deficiências, elas são bem assistidas até, né? Com próteses, com vários instrumentos que auxiliam as pessoas com algum tipo de limitação. Veja essa cadeira, por exemplo. Quando eu adquiri a cadeira de rodas, foi com muito sacrifício. Ela trabalhava no banco, a gente fez um financiamento de 2 anos que eu pagava com meu dinheirinho todo mês. 2 anos. E eu frequentava, eu sempre trabalhei, sempre estou no meio das coisas. Eu frequentava instituições filantrópicas e o pessoal lá falava assim, vamos levar a Mércia no Silvio Santos, vamos levar a Mércia lá no Ratinho para pedir uma cadeira para ela. Eu falei, se eu pedir, vocês vão lá sozinho. Eu não fui. Eu não fui. Aí o que aconteceu? Quando a gente teve condição, a gente comprou a primeira, essa daqui já é a segunda. Mas o que aconteceu? Não para quieta, ela gasta a cadeira. Bom, o que aconteceu quando eu comprei a cadeira? Pensei, agora tchau Vera, tchau todo mundo, vou sair por aí, né? E aí fiquei pior. Sabe por quê? Porque a cidade não dá pra você andar. Como é que anda cheio de buraco? Tem. Velho, eu caí de bike. Imagina o cadeirante. Eu morava no centro da cidade. Anda, trava. Eu morava no centro da cidade, pensei, aqui não vai ter pra mim, né? Vou andar pra tudo quanto é lugar. Primeira calçada que eu fui descer já era inclinada, que é a minha própria, da minha casa. Depois, fui tentar andar nas outras calçadas. O que aconteceu? É entulho, é buraco, é desnível da calçada e às vezes a altura da rampa de carro não dá. Você cai num buraco, a cadeira enrosca. O que eu fiz? Eu não sei ficar quieta. Apesar do pessoal contra, né? Porque o pessoal fala, não mexe com isso, fica quieto. Eu falei, não, vou fazer. Peguei e fiz uma carta com 50 páginas. Pesquisei com tudo quanto é lei e tudo. E escrevi na frente da carta porque daquilo. Contei até nessa carta que uma vez eu pedi para um policial militar sair da frente da única rampa que existia na praça para eu passar. Aí eu ia falando assim, só de sacanagem, porque na verdade a gente nem quase usava, porque não tinha mesmo, né? Sempre descia nas outras. Mas como a gente viu a viatura parada ali, aí nós duas fomos lá, dá para o senhor tirar? Era o sargento. Fez uma cara feia, tirou, afastou a mão. Se a gente via, ele andava naquela época com máquina, né? Porque é sempre assim. Bom, aí fez uma associação. Encaminhamos isso para o prefeito. Ela levou a carta para o prefeito. O que aconteceu? Dali uma semana, mais ou menos, toca o telefone. O assessor do prefeito falou, senhora, nós recebemos sua carta, o que conhecia? Você tem razão, tá? Eu falei, eu sei que eu tenho razão. Só que é o seguinte, se vocês não derem solução para isso, o que eu vou fazer? Vou chamar a televisão. Porque a única coisa que vocês têm feito é chamando a televisão, fazendo auê. Lógico que eu não ia fazer isso, que essa aí me matava, né? Bom, aí o vice-prefeito, ele formou uma associação. Só que na cabeça dele, a Guaí todo só tinha 3 deficientes. Eu, Flavinho e a Lisandra, que foi vereadora. Sabe, para a cabeça dele só tinha esses 3. Só nós que fomos nessa tal associação. Aí o que aconteceu? Ele falou que a prefeitura estava passando por um momento difícil, que não tinha dinheiro para... Eu falei, então a gente está aqui para você falar que uma rampinha vai onerar os cofres públicos. Ele falou, não é isso que eu falei. Eu falei, é isso que eu estou entendendo. Não, a gente vai fazer e tal.
Então tá. Fizeram. Aquelas que tem em volta da praça, vocês nunca repararam, mas passem a reparar. Aquelas tudo fora das normas, foram eles que fizeram, em volta da praça do centro. Porque aí eles falaram assim, vai lá e testa. Fui lá e testei, a cadeira empina. A cadeira empina, tirando que tem 18 carros, quando você consegue, né? Quando você consegue subir nela. E fora isso, depois que fizeram o asfalto, piorou. Porque ficou um degrau entre a calçada e a rua. Aí a cadeira trava. Não adianta nada. Então fizeram para inglês ver. Aí eu ia reclamar, tá? Fizeram 2 reuniõezinhas só, fizeram isso, acabou. Bom, vocês vão só tirar foto, né? Eu lembro de uma vez, né? A gente sempre combina, com a minha classe, a gente sempre combina de sair, às vezes. Aí nós foi no clube de campo. Aí, né, tinha um degrau enorme. Aí eu não tava conseguindo me subir. Aí os meninos pegou uma tábua de madeira, improvisou uma rampa e subi eu. Então, eu sempre fui em bailes, muita coisa. Depois que eu ganhei essa cadeira, os caras queriam que eu subisse dali, porque é muito pesado, mas subiram